Tá aparecendo alguma coisa? Tá começando agora, Deise. Pronto, agora tá aparecendo. Você tem que só achar a aba que tá a apresentação. Uhum. Deixa eu tentar entender, né? A tua apresentação tá aberta. Tá. Então, é só você achar a aba onde ela tá aberta aí. Aqui em cima, ó. Tem que abrir no Firefox mesmo. No Deixa eu ver. Firefox. Será que aqui vai no Canvas? Aqui. Tá aparecendo? Não sei, tá aparecendo. Tenta ampliar para ver. Vou ampliar. Oi? Não ampliou tudo, não. Ah, agora foi. Okay. Tá. Tá bom. Deixa eu ver Daisy, aqui. você apresenta Oi. rapidinho. Eu sou Daisy, faço isso só para o pessoal lhe conhecer, ok? Tá bom. Já que não Então, eu me apresentar? Tá. Então, meu nome é Deise Fiorentana de Robson. Eu sou do curso de comunicação e fiz mestrado no PPGAB em 2018. O meu projeto inicial não era sobre fotografia. Durante esse primeiro semestre de aulas, eu mudei para analisar a fotografia Praia de Copacabana 2018, que é... O objetivo de ter escolhido essa fotografia foi porque ela foi uma fotografia que viralizou na internet na virada de 2017 para 2018, e ela gerou muita discussão no Instagram, porque a primeira parte da leva assim, de pessoas que viram essa foto no Instagram identificaram na foto dessa criança. Eu vou colocar aqui a foto da criança. Deixa eu voltar aqui. Na foto dessa criança, como a imagem da pobreza, do abandono, da vulnerabilidade. E em seguida, algumas pessoas contestaram porque essa foto não tinha legenda identificando nenhum dado da criança. Então, o que levou essas pessoas a verem nessa criança, a interpretarem ela como uma imagem da vulnerabilidade, assim. Dos comentários colocados no Instagram era que não precisava de legenda, que é o título da dissertação. Então, se ela não precisa de legenda, por que ela é tão eloquente e o que ela tem a nos dizer? Então, a ideia foi pensar, a partir dessa fotografia, o conceito de raça como um fator determinante na construção de olhares estereotipados, na imagem do negro, né? Então, a partir dessa disputa de narrativa, a pesquisa caminhou no sentido de tentar entender quais contextos históricos contribuíram para a possibilidade dessa disputa de narrativas, né? Sobre esse corpo racializado. E como o fator raça e o contexto da colonização ao qual o Brasil passou são elementos estruturantes desse olhar estereotipado. Então, a gente utilizou Warburg para analisar essa imagem, utilizamos Warburg para analisar ela, pensando assim, nas fotos dos fotógrafos Alberto Henschel e Cristiano Júnior, que são fotos da segunda metade do século XIX, que são fotos de pessoas negras, e a ideia era pensar quais resquícios dessa produção imagética do século XIX ainda se perpetuam atualmente, e como essas imagens podem contribuir tanto na forma como a gente compõe imagem, como no modo como a gente lê imagens, certo? Aí, o primeiro capítulo foi mais levado assim para pensar aspectos teóricos, assim, tanto da fotografia, que foi o primeiro tópico, que foi para pensar a fotografia como essa possibilidade, como tem essa natureza subjetiva e que permite construção de realidades. Então, essa perspectiva da fotografia subjetiva e que permite construção de realidades, ela também permite que a gente tanto possa compor ficções dentro dessa natureza dela, como possa ler ela também de um modo muito diverso. Então, mas a ideia de pensar a fotografia através desse aspecto subjetivo não deve ser entendida também como uma forma de opor ela a uma ideia de objetividade ou de realidade histórica. A ideia é que pensar a fotografia a partir desse aspecto subjetivo é nos induzir a ter um olhar mais crítico com relação a esse tipo de imagem. E aí, o segundo tópico, que é esse aqui, ele foi pensado mais para analisar a ideia do espectador. Se essa imagem é tão plural,
como é a natureza desse espectador de imagens. E no caso dessa fotografia, que foi a foto Praia de Copacabana 2018, era uma imagem postada nas redes sociais. Então, as redes sociais são esse ambiente de fluxo contínuo. Então, a ideia foi pensar assim, será que o fluxo de imagens, esse volume tão grande de imagens se interpondo, atrapalha o modo como a gente olha? A gente acaba olhando as imagens e lendo essas imagens de um modo muito apressado, e por isso acaba caindo numa estereotipação. Então, a gente cercou de alguns autores para pensar a ideia do espectador, como Rancière, e esse autor, que é Rancière, ele propõe uma ideia diferente, que não é o volume de imagens que induz a gente a olhar certas imagens, como a imagem dessa criança negra, de um modo estereotipado, mas, na verdade, o regime visual no qual ela está inserida. E aqui é um print da foto e da postagem no Instagram. O terceiro tópico do primeiro capítulo fala mais um pouco sobre o conceito de raça mesmo, como distorção da imagem, que o conceito de raça ele foi desenvolvido, espelhado a partir da imagem do branco, uma imagem distorcida que via no negro aquilo que era oposto a ele, e desse modo colocava nele tudo que era de negativo, que era possível para conduzir esse negro a uma condição de subalternidade que propiciasse o corpo desse negro ser explorado tanto quanto matéria-prima, quanto mão de obra escrava, né? E aí, enfim, o segundo capítulo, que é esse daqui, é definitivamente um capítulo da análise da imagem. Então, aqui é a foto original, que era em formato colorido, o fotógrafo editou ela para formato preto e branco, fazendo um jogo de oposição mais evidente, que a foto colorida não entregava tanto, assim. Quando ele coloca a foto em preto e branco, a gente pode ver que aquela massa de pessoas vestidas de branco lá atrás, no segundo plano, em oposição a essa criança em primeiro plano, com os braços cruzados e sem camisa, fica mais evidente. Então, pensar também nessa questão, a ideia foi pensar nessa questão da fotografia sobre esse aspecto subjetivo, é pensar também que o autor, o fotógrafo, ele é um construtor de realidades. Ele não controla o olhar do telespectador, do leitor, mas ele pode induzir esse olhar. Enfim, algumas das montagens dos recortes que foram feitos para fazer a análise, essa ideia foi de dividir o fundo, né, o segundo plano com o primeiro plano, que é o plano da criança, porque ele joga nessa imagem com uma ideia de oposição o tempo todo. Aqui também é um elemento, assim, que de destaque na foto, que nos remete a certas memórias do passado, que a criança está com o braço cruzado, assim, na frente do corpo, e remete a essa memória histórica da escravidão, né? Então, Aqui são as fotos de Alberto Henschel, que é o fotógrafo que a gente utilizou, que é um fotógrafo da segunda metade do século XIX. Ele fazia retratos em formato carta de visite, e ele tem uma série chamada Tipos Negros. E aí, o aspecto de comparação dessa foto com a fotografia Praia de Copacabana, que é o objeto de estudo, foi nesse sentido que eu já expliquei, de tentar desvendar certos aspectos da fotografia colonial que ainda se perpetuam na fotografia Praia de Copacabana, né? E aqui é um dos recortes dos retratados pelo Alberto Henschel. Como se vê, ele não possui nome próprio. A única identificação que se tem é tipo negro. Ele era etiquetado como negro, e esse nome negro, como etiqueta, valia para todos os personagens retratados. No máximo, enquanto identificação, tinha algum tipo de tipologia, do tipo matuto, cafuso. Aqui é um dos retratados também, a foto que mais se assemelha com a criança retratada, na foto Praia de Copacabana, e novamente a gente não tem o nome da criança descrito, é um retrato de negro. Aqui o retrato de um cliente branco, do Alberto Henschel. Como a gente vê, esse daqui possui nome próprio, Bartolomeu Mitre. Diferente dos negros, os brancos tinham direito a uma nomeação. Então, eles têm direito à universalidade, à identificação própria, enquanto o negro era taxado a partir dessa etiqueta que representava a todos de um mesmo modo.
Essas são as fotos de Cristiano Júnior, que também foram usadas para fazer a comparação com a foto. E aí elas eram divididas em dois tipos: fotos de busto, fotos mais científicas, de análise científica de raça, e fotos de negros encenando condições de trabalho nos estúdios. E aí a questão é que, dentro da perspectiva de Barbour, na análise da fórmula de Patos, que são esses elementos que ainda se perpetuam no presente, que a gente pode encontrar reminiscências no presente e que são de outros tempos passados, os aspectos analisados foram justamente esses: o nome, no caso das pessoas negras, a ausência do nome e a etiqueta do negro como condição única dessas pessoas, e também o trabalho, porque o negro era sempre retratado em uma condição de trabalho. Então, como essa aqui, escrava de ganho, vendedora. Então, assim, a ideia é pensar assim: por que esse espanto que ocorreu com relação à foto desse menino lá? Assim, muitas pessoas acharam que ele estava abandonado ou que ele estava ali porque estava trabalhando em algum lugar, porque ele não podia estar ali festejando o Réveillon como os outros, porque é estranha a presença dele naquele lugar de festejo, assim. Se ele tivesse, de repente, de fato, vendendo alguma coisa, trabalhando, isso não seria estranhar, porque é como se fosse da natureza do negro não ter direito a nenhum tipo de universalidade e também ser sempre retratado em condições de trabalho. Aí o terceiro capítulo foi escrito mais na perspectiva de propor certas rupturas estéticas com esse olhar colonial que foi visto na fotografia Praia de Copacabana e também nas fotografias do Alberto Henschel e do Cristiano Júnior. Então, eu utilizei foto aqui de Eustáquio Neves, que nessa obra Cartas ao Mar propõe uma ficção acerca das memórias da diáspora dos negros aqui no Brasil. Ele recompõe certas cartas como se fossem cartas escritas através de imagens, como se fossem cartas escritas e jogadas dentro da garrafa no mar. Também essa série Páginas Vermelhas, de Éder Oliveira, que ele faz um deslocamento de certas fotos que são fotos típicas de jornais criminais, e ele faz esse deslocamento para um espaço mais privilegiado, que é o espaço da arte. E a série Retratos de Tipos, de Fernando Banzi, que ele justamente reconstrói certos traços identitários que não estão presentes nas fotos de Alberto Henschel, e ele reconstrói nessa série que ele fez. Enfim, aí para concluir, eu considero que, eu escrevi aqui para ler, considero que a fotografia Praia de Copacabana 2018 nos fornece subsídios para compreender que o legado colonial ainda resiste como discurso vigente no nosso modo de fazer e ler imagens. E as discussões levantadas por sua publicação no Instagram são exemplo de uma disputa de narrativas que, por mais que ainda estejam contaminadas por essa herança histórica, já se mostram atentas aos seus mecanismos de poder. Ok, é isso. Obrigado, Deise. Bom, eu vou chamar agora a Séfora, né? Enquanto Deise aí termina a apresentação, fecha a apresentação. Séfora, então, foi orientada da professora Luciane, né? Está falando diretamente do exterior, né, Séfora? De Caetó, né? No Rio Grande do Norte. Não, professor, estou em Natal. Hoje está em Natal, está em Natal, ótimo. Natal. Mas quase que estava lá, mas tudo bem. Boa noite, espero que todas e todos estejam bem, né, na medida do possível, nessa situação que passamos. Fiquei muito feliz com o convite do professor, acho a área da pesquisa em artes fascinante e acredito que ela tem uma grande contribuição a dar para a pesquisa no Brasil como um todo. A questão do artista colocar as questões, essa característica do artista da artista colocar questões, inclusive na pesquisa, é interessantíssima e eu aprecio bastante. Então, vamos lá, vou partilhar com vocês um pouco das minhas pesquisas, do que eu fiz, do que eu pude desenvolver no mestrado, na turma de 2018 2019, juntamente com Deise, aí uma alegria estudar com ela, aprendi bastante. Então, vou partilhar com vocês um pouco da minha pesquisa.
Está aparecendo? Está começando agora, está abrindo. Por favor, me dê feedbacks. Abriu, só que ainda está estreito, assim, não está em tamanho. Tenta ampliar. Modo apresentação, vê se consegue. Não, vou tentar de novo. Tá a mesma coisa ainda, ele está pequeno. Um instante, por gentileza. Se você abrir no feed, em vez de abrir só. Acho que fica melhor. Abre na. Peraí. Agora aumentou, agora ampliou. Pronto. Ficou bom assim? Agora tá melhor. Tá. Agora eu que não estou vendo aqui. Peraí. Pronto, vocês continuam vendo? Sim, tenta passar aí para a gente ver se está passando direito. Passar a página. Tá passando? Não. Agora. Tá Agora passando? tá. Agora tá. Ok. Ótimo. Ótimo. Bom, então, a minha pesquisa, ela recebeu o título de Uma Poética da Paz, a expressão visual do bordado texto de Caicó, Rio Grande do Norte, no início do século XXI, a partir das obras de Iracema Nogueira Batista. Foi em 2018, 2019, e a nossa conversa vai ser rapidamente sobre esses assuntos que versaram a pesquisa, que englobaram, foram abrangidos pela pesquisa. Então, a pesquisa foi realizada com a orientação da professora Luciene Lemicourt. O início da pesquisa se deu na licenciatura em Artes Visuais na UFRN, e depois se desdobrou no mestrado. Ela inicialmente se preocupou com o estado da arte do bordado e da arte têxtil, no sentido de fazer uma revisão bibliográfica, porque eu me deparei com algumas ausências, né? Na verdade, foram várias ausências, num conhecimento que eu precisei buscar em fontes primárias, não só a questão do bordado, mas também da arte têxtil, principalmente da arte têxtil, uma carência muito grande, né, de produção, digamos assim, intelectual, artística não. Depois eu percebi que a produção artística, né, os elementos, as artes na arte têxtil eram muito evidentes, elas só eram silenciadas, mas elas existiam inclusive através de bienais organizadas especificamente para esse tipo de arte, que é fantástica, mas, enfim, havia o silenciamento nas produções intelectuais, e isso impactou o início da pesquisa. Inclusive, na universidade, quando eu apresentei pela primeira vez, perguntaram, mas isso é arte têxtil? O que é arte têxtil, né? E aí, pronto, está aí a minha primeira dificuldade, fazer o levantamento do que se escreveu até hoje sobre bordado, sobre arte têxtil, e aí é a primeira parte do texto, da dissertação, é justamente esse levantamento. Em seguida, eu passo para o estado da arte do bordado de Caicó, também uma revisão bibliográfica, com tudo que já foi escrito, pelo menos a maioria, né, penso eu, do que já foi escrito e pesquisado sobre o bordado de Caicó. O bordado de Caicó já foi pesquisado em várias áreas do conhecimento, da geografia, que foi a primeira pesquisa, inclusive realizada pela própria Iracema Nogueira Batista, em 1988, ou seja, há mais de 30 anos atrás, até pesquisas na área da educação. Então, várias áreas do conhecimento pesquisaram o bordado de Caicó, mas ainda não tinha sido pesquisado pelas artes visuais, e eu tive a felicidade, a honra e a alegria, né, de poder contribuir dessa forma. No início também do texto, eu me deparei com outras questões muito delicadas para essa pesquisa. Que questões são essas? Entender
qual é o conceito, o que se entende, o que se estuda, o que se acredita ser arte popular, principalmente no Brasil, o trabalho artesanal e o artesanato, e, novamente, aí a questão da arte têxtil. Essa, então, a primeira parte do meu trabalho, eu me debruço sobre essas questões, numa tentativa de organizar todo esse conhecimento que estava chegando, que estava sendo elaborado, para, então, apresentar e entregar para a academia, né, para as pessoas que gostam de ler, de pesquisar sobre bordado, sobre arte têxtil, sobre artesanato, trabalho artesanal e arte popular. Desafios teóricos e metodológicos foram vários, né, porque quando você pensa em pesquisar, a própria área da pesquisa em arte passa por muitas dificuldades, né, desde o reconhecimento como área do conhecimento na pesquisa, né, que é bem recente, data de 1984, né, segundo Zamboni, mas, enfim, no dia a dia, acredito que vocês também têm passado por alguma dificuldade, porque como é uma área recente e, assim, acredito que com poucos investimentos, né, frente às outras áreas do conhecimento, talvez o ideal aqui houvesse mais, mas os desafios teóricos e metodológicos, eles se impuseram desde o início e eu precisei, então, também estudar, aprofundar, verticalizar um pouco esse conhecimento, né, sobre desafios teóricos e metodológicos que envolvem o estudo do bordado nas artes visuais. E essas questões, elas concluíram para a decolonialidade, para perguntar, para questionar, até mesmo por que desse silenciamento, por que dessas ausências, né? Aí vem toda a produção, a construção de Santos, a partir do sul global, e a produção que há no sul global. Por que essa produção não é considerada uma produção artística? Por que ela recebe de imediato o nome de artesanato? Pode ser que não, mas essa foi uma constatação inicial, certo? E aí, passadas essas considerações que foram necessárias, inclusive foram colocadas para pesquisa desde o início, e precisaram, então, ser respondidas, eu passei para o meu objeto, meu tema de pesquisa, que era o bordado de Caicó. E essa pesquisa foi conduzida do ponto de vista da microhistória, porque o universo do bordado de Caicó é imenso. Aproximadamente 5.000 mulheres e alguns homens fazem uso dessa expressão no texto, né, com fios, com linhas, na região do Seridó, e em especial Caicó. Então, eu precisei demarcar um ponto inicial, eu precisei delimitar um pouco mais a área da abrangência da minha pesquisa, e aí, então, eu parto da análise dos bordados realizados por Iracema Nogueira Batista, numa concepção microhistórica, a partir do que traz Revel. Em seguida, eu coloco o estudo da visualidade desses bordados, os bordados feitos por Iracema, em diálogo com os elementos das artes visuais. E esse era o objetivo inicial da pesquisa. É possível haver diálogos entre os elementos das artes visuais, como propostos por Feigl-Ströver, com a visualidade do bordado de Caicó, em especial, do bordado visto por elaborado por Iracema Nogueira Batista. Essa era a hipótese, essa era a questão que se colocava inicialmente. Então, era possível haver nas artes visuais uma pesquisa que englobasse o estudo da visualidade dos bordados têxteis, e era possível fazer um diálogo desses bordados, da visualidade desses bordados, com os elementos das artes visuais, como ensinados por Feigl-Ströver no seu livro Universos da Arte. Em seguida, passamos para a poética bordada da paz, que não foi um tema colocado desde o início. No início, a pesquisa era uma pesquisa
muito, muito simples no sentido de eu queria saber, o meu olhar, ele se fixava com uma certa frequência naquelas imagens bordadas, eu queria saber por quê, e eu queria saber se essa curiosidade tinha a ver com os elementos das artes visuais de Feigl Strover. Só que, no curso da pesquisa, ao analisar esses bordados, eu me deparei com a caracterização de uma poética linda, que eu denominei de poética da paz. Nós vamos ver mais adiante. Essa foi a primeira imagem. Vocês estão conseguindo ver? Sim, Sérgio. Tá ok. Pronto, ótimo. Essa, então, foi a das primeiras imagens dos trabalhos de Iracema que eu tive contato. Ela aconteceu em 2017, eu ainda estava na UFRN, na licenciatura, e tinha sido instada pela professora de expressão visual para realizar um trabalho autoral, e aí eu fui às minhas reminiscências, estive em Caicó e conheci, então, o trabalho de Iracema. A partir dessa obra que captou meu olhar, ainda mais do que os outros bordados que eu já vinha colhendo imagens nas várias feiras que pude visitar, quando eu vi esse bordado na máquina de Iracema, meu olhar foi completamente arrebatado e ali eu soube de imediato que precisava, que havia algo por trás dessa aparentemente simples visualidade, e que eu precisava, que seria interessante que fosse estudada. Essa, então, a primeira imagem, digamos, o levante, né, da pesquisa. Em seguida, no curso da pesquisa, com as dificuldades que foram sendo colocadas, com os silenciamentos, com os vazios, inclusive o da arte têxtil, eu precisei me deslocar para algumas feiras, algumas bienais, para poder estudar essa manifestação artística. Então, foi procurando nessas fontes primárias. Uma dessas exposições foi a Bienal, a Contextilha, Bienal de Arte Têxtil Contemporânea, que acontece em Guimarães, Portugal. Vejam só, eu já havia realizado algumas leituras sobre bordado e arte têxtil, mas eu nunca tinha ouvido falar na Contextilha, gente. E foi muito gratificante para mim poder ver todos aqueles trabalhos, toda uma organização, trabalhos vindos de vários países, e me deparar com esse trabalho de uma professora brasileira foi, para mim, maravilhoso. Então, o trabalho é Bereshit Bornaut, ele é da artista Joedi Marins, que é professora da Unesp, inclusive professora de uma das raras disciplinas que nós temos de arte têxtil. Só depois é que a Universidade Federal do Pernambuco, em 2019, trouxe a disciplina arte têxtil, mas até aí apenas a Unesp de Bauru tinha essa disciplina, mas a Universidade do Porto, em Portugal, tem uma disciplina muito semelhante, chamada Textos Construídos, que vale muito a pena. Depois, se alguém quiser, eu tenho o plano de ensino dessas disciplinas, nas pesquisas que eu fiz. Se alguém tiver interesse, eu posso disponibilizar. Bom, então, eu fiz a análise desse trabalho, eu conheci esse universo magnífico das bienais de arte têxtil, fiquei encantada, reforçou ainda mais o meu ímpeto de pesquisa, e escrevi na Jornada Discente de 2019, no programa, um artigo em que eu analiso essas obras, em especial essas duas obras da professora Joedi Marins, com a sua autorização, obviamente. Então, as obras Bereshit Bornaut estão, a leitura dessas obras, digamos assim, está disponibilizada no artigo. Então, se vocês quiserem, alguém tiver mais curiosidade, também posso disponibilizar o link dessa produção, certo? Bereshit e Bornaut. Em seguida, a descoberta dessa produção de Iracema, bordados e a sua monografia. Essa monografia, como eu disse, que tinha sido a primeira pesquisa sobre o bordado de Caicó, e ela é de 1988.
naquele primeiro contato daquela varanda de rede, daquele bordado, ela foi me contar da sua, então, trajetória como bordadeira, como pesquisadora, como até diretora do Museu do Seridó. Então, uma história de vida fascinante e muito instigante para a pesquisa. Aqui são os bordados dela e os originais dessa pesquisa que ela realizou em 1988 sobre as questões produtivas do bordado de Caicó, no âmbito do curso de Geografia, da especialização em Geografia em Caicó. Aqui, a primeira obra de Iracema, então, que eu analiso no trabalho. Vamos, então, aos diálogos, né? Eu queria saber se era possível haver esse diálogo entre os elementos das artes visuais e os trabalhos de Iracema. Então, Iracema me apresentou essa blusa, que ela bordou, mais ou menos, ela disse que demorou mais de 1 ano para terminar, são vários bordados, e ela é praticamente uma homenagem ao bordado de Caicó. Há vários pontos, desde o restilier, aos pontos cheios, né, há uma própria matame, então há vários pontos desse bordado. Agora, com relação aos elementos das artes visuais, também é possível. O primeiro deles é o elemento linha. Veja que os desenhos, os bordados, eles estão dispostos na imagem e conduzem à visão do espectador. Então, para Feigl-Strover, o elemento linha não se diz, não é exatamente a linha, uma linha, mas é a condução do olhar, é como o olhar do observador, como o artista conduz o olhar do observador. Então, podemos observar que há uma linha que vem da esquerda para a direita, sempre com a redução, ou sempre diminuindo, né, aqui para a parte baixa da peça. Também temos o elemento superfície. Veja, há uma demarcação bordados de uma manga, vindo para baixo na parte frontal até a outra manga. Então, a superfície é muito bem delimitada. Um outro elemento visual, o elemento visual volume. Como é que nós podemos observar o elemento visual volume? O elemento visual volume, ele é muito comum nos bordados, inclusive. Cheguei a cogitar de fazer uma leitura de uma microtridimensionalidade do bordado. Eu não sei nem se existe essa palavra, mas foi aqui, para mim, se teve uma pertinência maior. Então, a microtridimensionalidade, como é? É justamente o que se forma pela colocação das linhas, umas sobre as outras, ou pela retirada do tecido, como é o caso do restilier. E o restilier, ele é feito ponto restilier, ele é todo embasado em perfurações do tecido. Então, essa perfuração também gera um volume pela retirada. Então, o que fica e o que foi retirado. Aqui, o outro elemento, o elemento cor, né, que é a questão da monocromia, também algo intencional. Nós sabemos que o restilier, considerado o restilier tradicional, tem, sobretudo, a cor branca. Num outro trabalho de Iracema, nós temos uma parte de uma toalha, certo? Uma toalha de roxo bordada por Iracema. Então, aqui a gente já tem a questão do centro visual perceptivo, né? Há uma flor ao centro e há flores aqui distantes, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. E também há as direções. O nosso olhar, ele é conduzido do centro para as extremidades, diferente do outro trabalho bordado, da outra obra. Então, também o elemento linha é visualizado. Aqui eu destacaria, dentre os outros elementos que também são observados, mais o elemento cor. Por quê? Porque nesse trabalho nós vamos poder já começar a ver a questão da matização, que é um dos pontos mais característicos do bordado de Caicó. E não é uma matização, digamos assim, tradicional, como é vista, por exemplo, nos bordados tradicionais portugueses, onde há apenas uma cor. Não. No bordado de Caicó, essa matização ela é
algo delicada, sutil, ela vai transpassando de um tom para o outro, até mesmo se desdobrando em tons mais claros e mais escuros. Perdão. Então, essa matização é uma característica desse bordado e, para mim, é das características mais marcantes. Nessa matização, nós vamos poder também evidenciar um outro elemento visual proposto por Feig. Que elemento é esse? É o elemento luz. Vejam que quando você coloca uns pontos, cores mais escuras, em detrimento ou próximo a cores mais claras, você vai conduzir necessariamente o nosso olhar, o olhar do espectador, para os pontos claros, e aqueles pontos claros serão, então, considerados os pontos de luz daquela peça. Em seguida, passo para esse paninho de bandeja, que foi bordado também por Iracema, e aí nós temos uma verdadeira aula de poética, né? Porque ela fez vários círculos cromáticos, né? Com cada flor praticamente é um círculo cromático, e ela vai mudando. Deixa eu lhe atrapalhar aqui um pouquinho. Oi. Eu queria que você concluísse, pode ser? Por conta do nosso tempo, ok? Pode, já. Esse bordado, e esse já foi a última peça, que foi o vestido que ela bordou, já depois que já tínhamos conversado. Então, já finalizando a dissertação, tem a carta para bordadeira anônima, que o anonimato foi uma questão muito presente em toda a pesquisa, né? Por que esse trabalho tem o anonimato como marca? E o argumento de documentário pela própria história fascinante de Iracema Nogueira Batista. Então, muito obrigada, estou disponível aí pelo e-mail, quem quiser materiais, links e etc., pode contar. Muito obrigada. Obrigado, Cefra. A gente lhe agradece aqui, o programa que agradece, certo? Bom, eu vou chamar então a Clarissa. Clarissa poderia então fazer a apresentação do trabalho. Oi. Deixa eu ver, também vou compartilhar aqui rapidinho. Deixa eu... eu vou desligar a minha câmera, porque eu acho que o computador funciona melhor aqui com a câmera desligada. Deixa eu ver se eu consigo aqui. É melhor apresentar a tela inteira, é? Se ela estiver aberta no feed aí da internet. Ou é melhor apresentar uma guia, e aí eu escolho? Depende. Ana Cláudia está falando que o áudio está baixo, o teu áudio está um pouco baixo. O meu áudio? Agora melhorou. Tá, eu me aproximei. Vocês apresenta uma tela e veja como é que fica, uma janela e vê como é que fica. Depois apresentar, sendo caso você não consiga. Ainda não. Tá abrindo agora. Abriu, tá? Veja se passa o slide. Tá passando? Passou, ok. Estão me ouvindo bem? Sim. Clarissa, se apresenta primeiro um pouco, rapidamente. Eu acho que Cefra nem chegou a fazer isso, não sei, mas depois ela faz. Vai lá. Tá. Eu sou Clarissa Machado Bellarmino, sou formada em artes visuais pela Universidade Federal de Pernambuco, e em 2016 eu entrei no mestrado e concluí em 2018. Em fevereiro de 2018 eu concluí o mestrado. E acho que é basicamente isso. A minha dissertação ela teve como tema tramas indígenas, a técnica do trançado da etnia Cambiuá. Ela está disponível no repositório da UFPE, para quem quiser ter acesso. E aí, eu vou passar aqui, né? Eu fico muito feliz com o convite, né? Muito,
muito alegre com esses convites, porque é uma oportunidade sempre que a gente tem de revisitar, né, a pesquisa que a gente fez. E aí a minha pesquisa, né, esse caminho da investigação, esse caminho de pensar sobre um objeto, né, resultou nessa dissertação, e a minha dissertação ela está dividida em 3 partes, que na primeira parte a gente tem o verbo tramar, né, que é para entender a construção, a invenção e identidade étnica dos povos indígenas aqui no Nordeste, e ela se desdobra na ideia de formação dos povos indígenas no estado de Pernambuco e no povo indígena em específico, que foi o povo Cambiuá, que foi o povo com quem eu trabalhei mais diretamente, né? Foi o povo que eu fui a campo, vamos dizer assim, né? Aí a parte 2, que seria o verbo trançar, que traz um pouco dessa questão dessa arte, artesania e dessa produção contemporânea, né? E aí, nesse capítulo, eu tento aproximar um pouco com a ideia da minha produção, né, enquanto artista também visual, artista têxtil. E a parte 3, né, que seria o ponto crescente, que é um ponto que se faz uma bolsa típica, que é chamada de aió, onde eu trago esses saberes entre a técnica e a educação, né, e a educação escolar indígena. Nessa primeira parte do tramar, eu trago a ideia, né, eu estou amparada, né, dentro de uma ideia dos estudos antropológicos que vem contar um pouquinho, que vem trazer para a gente um pouquinho dessa formação do que vem a ser os povos indígenas aqui dentro do Nordeste. Então, foi uma base bem antropológica para entender, para tentar adentrar mesmo do que vem a ser essa formação. E aí, durante esse percurso, né, eu visitei uma exposição aqui na Caixa Cultural, aqui de Recife, e estava com a exposição das obras do Lula Cardoso Aires, e lá eu pude entrar em contato com algumas fotografias e algumas imagens dos povos indígenas no início do século XX, né? Mais ou menos naquela década ali de 20 a 30, né? E aí eu achei que isso seria algo que me ajudaria muito a entender a ideia do que é essa representação dos povos indígenas, né? Então eu trouxe essas imagens que faz parte da coleção do Lula Cardoso Aires Filhos, fui atrás, né, da Fundação Gilberto Freire, fui atrás de pegar autorização para as imagens, de conceber, de pegar imagens também numa qualidade boa para botar na dissertação. E aí essas são 2 índias Funiô, né, do povo Funiô, que também é daqui do estado de Pernambuco, trabalhando com a palha do Oricuri. Aqui também uma índia Funiô, né, praticamente exibindo, né, e aí eu acho que serve realmente como um documento, né, imagético para a gente hoje, também exibindo um material com a palha, né, do Oricuri. E aqui são alguns desenhos, né, um calendário que o Lula Cardoso Aires fez, que faz parte da coleção do Lula Cardoso Aires Filhos, mas foi o Lula Cardoso Aires quem fez, e aí representa, né, como essa representação vai para essa ideia do visual, né? E aí, na segunda parte, né, que seria esse trançar arte e artesania, essa produção contemporânea, eu, amorosamente, né, com as conversas com Robson, claro, coloquei essa minha produção artística, né, enquanto um artista têxtil, que gosta de bordar, que gosta de experimentar materiais. Então, eu fiz um bordadozinho com a fibra do caroá e com bordado de linha, que é esse que vocês estão vendo aqui desse lado. Não sei se vocês estão vendo, né? E essa outra imagem aqui é o fundo de uma bolsa, que mais à frente eu vou mostrar ela inteira. E aí, entendendo como essa visualidade, né, desses objetos indígenas interfere também na minha produção. E aí, a parte 3, né, do ponto crescente,
que seriam esses saberes entre a técnica e a educação. E aí aqui eu vou meio que voltar um pouquinho só para dizer que assim a ideia de fazer o mestrado, de entrar no mestrado, né, de fazer essa pesquisa, ela partiu de quando eu olhei um livro chamado Suma Etnológica Brasileira, que tem como organizadora Berta Ribeiro, e eu me deparei com uma parte dele que fala sobre o trançado indígena, que fala sobre a tecelagem indígena. Então, isso me encantou, e eu me vi fascinada por isso, por essa técnica de compreender como é que isso era feito, né? Que materialidade e que materiais, que matéria-prima eram possíveis, né, para se ter os objetos. E aí, a partir desse livro, é que eu pensei nessa ideia da técnica. Mas a ideia da técnica, ela transpôs, né? Ela passou quando eu fui a campo, né? E aí é nesse capítulo que eu venho trazer esse campo de pesquisa. Fui lá na aldeia indígena do povo Cambiuá, e lá eu fui em 2 momentos. O primeiro, eu consegui conversar com alguns artesãos e tal, e nessa ida, eu conversei com uma artesã chamada Nilza, e na conversa com ela, muito informal, a gente sentada lá na frente da casa dela, ela me conta que existe uma educação escolar indígena, existe um ensino de arte dentro da educação escolar indígena, em que eles dão aula da feitura com palha, e com fibra, e com sementes, e com madeira. Então, isso foi o campo, né? Essa visita ao campo, que me proporcionou esse encontro de entender que existia essa prática dentro da educação escolar indígena. Então, foi nesse momento que eu me debrucei mais, né, sobre a educação, né, sobre os aspectos que envolvem a questão realmente da educação escolar indígena. E aí, essas fotos são um registro da minha segunda ida, que a gente chegou na escola e eles fizeram uma apresentação, né, de um ritual com as crianças paramentadas, com as crianças com saias, né, da fibra, e aqui já é o final, esse moço que está aqui carrega o aió, que é essa bolsinha que vocês viram anteriormente, que é um símbolo do povo Cambiuá, e aqui são as crianças, após a apresentação, brincando com a saia já, depois rodopiaram, enfim, vivenciando, né, o contato com essa materialidade. E aí a pesquisa, ela teve um foco muito grande, né, uma curiosidade muito grande também, em saber que material era esse, que matéria-prima era esse. Então, ela se debruçou em entender como era que se transformava, como é que se chegava a isso aqui, como é que se você tinha isso, né, a partir de uma matéria-prima da planta, né? E aí aqui é o caroá, que é uma bromélia. Do caroá, eles extraem a fibra, aqui ainda verdinha, e aí transformam, sofre um processo que aí na dissertação tem mais explicadinho, o passo a passo, e transformam em bolsas, né? E outros artefatos, saias e outras coisas, serve como corda, enfim. E temos também, aí tem o aió, propriamente dito, e tem a palha do oricuri, que também é algo presente dentro da comunidade, né, dentro do povo, dentro da aldeia, e também dentro da prática da escola, né, da educação escolar. Então, esse capítulo se debruçou sobre compreender como se era feito, né, como se eram feitos esses objetos, como se chegava naquele objeto final. Então, lá na dissertação tem as imagens do passo a passo, do que eles me apresentaram lá na ida, né, no dia que eu fui lá visitá-los. E as minhas considerações finais, né? A pesquisa, ela esteve amparada nos estudos sobre etnicidade, diversidade cultural e ensino de artes visuais, e nos estudos da cultura visual também, bem como nos estudos sobre a cultura material de povos indígenas.
buscou um caminho de investigação que dialogasse com a realidade histórica, social e cultural dos povos indígenas do estado de Pernambuco e principalmente com o povo cambiuá. E encontrou um campo de investigação em que, e aí esse trechinho é o trechinho final mesmo da dissertação, das minhas considerações, em que eu, né, Clarissa, acredito no potencial de comunidades que reinventam suas práticas culturais, festejam suas lutas e manifestações, habitam e trabalham em uma perspectiva coletiva de respeito à natureza e aos seres encantados. E aí eu deixei o link do repositório, e é isso, gente. Ok, obrigado, Clarissa. Nada. Enquanto a Clarissa fecha a apresentação, eu chamo o Flau Mendes para que possa apresentar, então, o seu trabalho. Olá, pessoal, boa noite a todo mundo, todas, todes. Conseguem me ouvir direitinho? Está ótimo, o áudio está ótimo, imagem boa. Sim. Sim. Então, vamos lá, deixa eu só compartilhar a tela aqui, deixa eu ver como é que eu faço. Apareceu para vocês? Está abrindo agora. Pronto, então, eu sou o Flau Mendes, trabalho com artes visuais e estou só com isso no momento. Eu concluí em fevereiro, março de 2019, o mestrado, ou seja, sou da turma 2017-2018. Como o Robson falou no início, meu orientador foi Rufino, e eu acho que o Marcelo Coutinho também, porque eu acabei perseguindo ele por todo o período do mestrado. Fiz disciplinas, trabalhei com ele nas disciplinas de monitoria, e ele participou da minha banca, tanto a primeira, né, quanto a da defesa. Enfim. E o título da dissertação que eu fiz foi Leitura ao Cubo. E é o que a gente vai entender agora, o porquê disso. Leitura ao cubo, o cubo fazendo uma referência clara aí ao que é caro para nós em artes visuais, que é o cubo branco, fazendo essa referência, e a questão da leitura é mais o fato de eu trazer para essa concepção de artes visuais as minhas vivências e o que eu entendo por esse conceito de leitura. Então, meu trabalho foi em poética, né, processos poéticos, e foi uma doidice, quase que eu perdi o juízo, porque inicialmente eu entrei mirando o trabalho de uma artista, me debruçar sobre a obra dela, porque, enfim, por gostar e por ter uma certa afinidade com o trabalho que eu desenvolvia. Só que aí, quando foi primeiro momento com a orientação, com o Rufino, ele me questionou por que eu ia passar aquele tempo pesquisando o trabalho de outro artista se eu podia voltar a pesquisa para o meu próprio trabalho. Aí, para abrir um sorrisão, né, fiquei mais tranquilo, e ele continuou. Aí a gente disse, então posso trabalhar sobre esse aspecto, sobre esse, e, enfim, nesse primeiro momento a gente não conseguiu chegar a um consenso, né? Até porque eu estava muito perdido, eu tinha acabado de destituir, né, o objeto da minha pesquisa, e não tinha outro para pôr no lugar de imediato. Então, eu voltei com o juízo fervendo, quase endoidecia, só um instante, para conseguir ter um objeto de pesquisa mais específico. Eu sabia sobre o que ia trabalhar, né? Porque as minhas plataformas de atuação nas artes visuais é a literatura e as artes visuais, né? Para ser mais específico, texto e imagem. Eu lido no entre dessas duas, que para mim é uma coisa só também. Enfim, e o resultado, hoje eu vou inverter. Toda vez que eu apresento, eu mostro o processo e depois apresento a obra, mas nesse caso hoje eu vou inverter.
Vou mostrar aí para vocês. Esse é o resultado. Não sei se dá para ver direitinho, vou ampliar um pouquinho. Pronto. Esse é o resultado da dissertação. É o que eu pesquisei, enfim, o que eu pude gerar. Continua aparecendo tranquilo para vocês aí? Tá, tranquilo. Oculta essa barra aqui embaixo, não tem a ocultar aqui, por favor. Isso. Pronto. Ok. Desculpem. Então, aí esse daí é o resultado que eu cheguei, tá? Quando eu voltei para casa depois da primeira conversa com o Rufino, em que ele me deu um ultimato, ele disse que só me orientaria se eu estivesse feliz, que eu achei muito bacana isso. Eu voltei com essa questão para resolver, e a partir daí foi onde eu sinto que realmente começou a minha dissertação e começou o processo de pesquisa em artes visuais, né? Porque hoje, revisitando a dissertação, o que tem lá, desde a introdução até o final das 266 páginas, é mais um relato de como foi os 2 anos de mestrado, da pesquisa. Enfim, buscando justificar e relatar o que eu estava fazendo. Então, por fim, decidi voltar para os meus processos de produção, para poder descobrir o que era que eu ia fazer, qual seria o meu objeto de pesquisa, né? E voltei para os meus processos de como eu produzia outros trabalhos, né? Porque eu queria produzir um trabalho novo, não queria me voltar para trabalhos já realizados. E foi no meio das aulas, assim, com o Marcelo Coutinho, com a professora Maria Helena, as aulas do próprio Rufino, até as aulas do Lima, de audiovisual, que aí eu fui, e claro, da professora Maria Emília, que naquela época ela estava ministrando a disciplina de metodologia, né? Então, eu me ancorei muito nas disciplinas, nas que eu cursei, consegui cursar, para poder formular isso e chegar a uma estruturação. Quem vê bonitinho aí nem sabe o tanto de juízo que eu queimei para chegar nisso, nessa estrutura aí. Eu formulei ela de outras maneiras, né, com outras nomenclaturas, mas aí na qualificação a banca sugeriu mudar, pensar outra coisa, porque estava levando para um outro caminho. Então eu cheguei a essa estruturação, e ela foi o meu guia para que eu conseguisse atribuir um método, né, para que eu pudesse comunicar todo aquele processo de como seria a obra, enfim. Então, eu dividi assim, eu coloquei em leitura, que, por incrível que pareça, a leitura foi o último capítulo sobre o qual eu me voltei para formatar direitinho, deixar lá tudo certo. Por quê? Porque eu tinha decidido criar a obra, como eu falei, né? Ainda não sabia qual, e por isso voltei aos meus processos, porque eu tenho uma mania, e assim, eu anoto muito anoto muitas ideias, faço desenhos e tal, em caderninhos que eu produzo. Eu chamo caderninhos de ninho, porque lá é onde eu coloco as ideias para germinarem e se transformarem em trabalhos. Então, voltando para essas anotações, eu fui captando e maturando ideias que já estavam adormecidas e tal, mas ainda assim não conseguia nada palpável que eu vislumbrasse que pudesse dissertar sobre, né? Então, eu continuei as leituras, saí em busca de teorias, de todo essas teorias operacionais para a gente poder estruturar e conduzir a pesquisa, mas não consegui escrever nada porque ainda não tinha o objeto, mas as leituras iam seguindo. Então, eu tracei isso daí, leitura, percursos anteriores na pesquisa, aí eu destrinchei um pouco, fiz um histórico do meu trabalho, né, trabalhando com essa dobradinha texto, imagem.
depois teci um capítulo falando sobre começo, outro início, aparentemente é a mesma coisa, mas tem uma certa diferença lá, e abordei aí todos os temas que orbitavam a obra. A essa altura ela já estava se delineando mais. A segunda parte, que eu chamo de leitura ao quadrado, é porque nessa equação é onde eu confronto toda essa carga de leitura que eu tinha adquirido, que eu tinha feito, com o fazer da obra propriamente dito. E um terceiro capítulo é onde eu apresento os resultados, entre aspas, da dissertação. Eu vou agora mostrar algumas imagens do processo, falar um pouquinho como foi cada parte dessa, e as soluções que eu fui encontrando, né? Como eu estava falando, essa parte que eu chamo de leitura é onde eu crio um ambiente acadêmico, né? Ou seja, foi a solução que eu encontrei para, no meio do meu relato de criação, de instauração da obra, eu não tivesse que dar um ponto ou 2 pontos e colocar lá a voz de um teórico e tal. Então, porque isso não me agradava muito e ia quebrar muito o ritmo e a proposta que eu estava querendo. Então, a solução que eu encontrei foi essa, e isso foi com muito diálogo também com o Rufino, de separar toda essa parte teórica, acadêmica, e concentrá-la numa parte só. Mas como eu ainda sou um pouquinho mais complicado, eu não queria ainda dar aquela roupagem técnica, né? Então eu assumi a postura de fazer ensaios livres, onde eu saía colocando a minha opinião e trazia a opinião de vários outros teóricos, enfim. Essa foi a solução que eu encontrei, e a gente conversou e deu certo, né? Eu consegui concluir, enfim. Então, eu saí pegando os temas que faziam parte, que orbitavam aquela obra, né? E faziam parte também do meu universo e sobre o que eu queria falar, né? Esse é um dos percursos mais perigosos, eu digo assim, por quê? Porque é muito fácil e é a parte mais cômoda, é a gente pegar o nosso trabalho e aplicar na teoria, né? É muito fácil transformar o trabalho em uma ilustração teórica, né? Mas eu queria que o trabalho fosse soberano essa dimensão teórica ela surgisse como um espelho, enfim, surgisse naturalmente, né? Eu não queria forçar isso. Então, foram muitas leituras até encontrar as teorias da complexidade, que foi onde acolheu melhor todo esse ímpeto artístico e poético que eu tinha, né? Que eu não conseguia encontrar uma fórmula que me deixasse satisfeito, coração em paz. Então, essas duas teorias foram as operacionais que eu usei para conduzir o trabalho e falar um pouquinho melhor sobre eles. Então, aí eu pesquisei esses são os principais autores aí, mas tem diversos outros, como vocês podem ver, o Passeron, Valéry, Parizon, enfim, diversos, tanto da literatura quanto das artes visuais ou filósofos. Aí, o que é que eu fiz? Eu também abri um espaço nesse capítulo para falar sobre as minhas leituras visuais, né? E foi aí que eu trouxe os artistas que eu usei como referência, o que eu gosto para trabalhar. A princípio, quando eu coloquei só a imagem, por exemplo, na dissertação estava sem esses riscos, né? Levei para Rufino, ele, na primeira correção, ele riscou tudo e botou bem grande, tira, tira. Eu fiquei, né? Não concordei muito, mas aí insisti com ele e disse, mas aquilo é importante para a compreensão do trabalho, para entender o que eu vou fazer mais à frente. E aí ele, sim, mas só daquele jeito não faz sentido, enfim. Aí teve um embate e eu resolvi aplicar essas linhas, assim, escrever, dizer, por que é importante? Por isso, isso, isso. Aí quando eu apresentei para ele, certo, então coloque do jeito que está aí. E ficou essas partes. Aqui
Então, os artistas, essa era a artista que eu inicialmente ia trabalhar com ela, Rosana Ricaldi, porque ela trabalha com livros, palavras, enfim, trabalho belíssimo. Essa foi uma artista que eu conheci já no processo, caminhando, achei muito bacana o trabalho dela. A Mirta, enfim, e tem aí várias referências que saí usando. E depois, o segundo capítulo, que é onde eu ia confrontar e produzir realmente a obra, né? E o que foi que eu fiz? Eu não queria como resultado aquela imagem que eu coloquei lá inicialmente, né? Eu queria me voltar para o processo. Por isso que a poética foi, e a questão da, enquanto instauração da obra, né? Enquanto fazer, foi tão importante e apareceu muito, diversas vezes ao longo da dissertação. Porque eu queria mostrar todo o processo, então eu tirei, eu registrei tudo que eu pude, fotografias, tudo que eu pude e mais um pouco, porque, na verdade, como eu queria ser muito fiel ao processo e de todos os atravessamentos que a gente sofre ao fazer uma obra, eu acabei fotografando um coelho que aparecia na sala quando eu estava estudando, fotografei meu gato que pulava de repente assim na frente dos livros, do computador, enfim. Eu saí registrando tudo, inclusive os atravessamentos. Se vocês forem olhar a dissertação, tem foto até eu com o jantar, enfim. E eu saio relatando tudo, o que eu ia fazer, o que eu ia deixar de fazer, o dia que estava cansado, o dia que estava pé da vida e mandando tudo para os ares, enfim. Aí tem tudo nessa segunda parte aí. E também eu relato o que é que eu ia fazer, o que é que eu estava fazendo e como eu cheguei até a intenção de criar aquela obra, né? Ou seja, está tudo documentado. Aí, ó, para isso, vários caderninhos e depois eu criei outros caderninhos para anotar as sensações, o que eu ia pensando, o que ia me vindo no ato de fazer já, de executar a obra, né? Enfim, aí eu saí também, está recheado na dissertação muitos desenhos, né? Porque eu criava desenhos para metaforizar as situações, né? E ao ir construindo ir concretizando ela, eu tinha que concatenar diversas ideias. Então, eu associei essas ideias a moscas, porque eram ideias que eu já tinha descartado, que eu não queria, mas elas vira e mexe que acabavam voltando e ficavam abusando na mente da pessoa, enfim. E essa é uma das anotações, né? Acabei não executando esse daí, aliás, eu executei esse daí, mas a ideia é totalmente diferente. Eu peguei só um trecho dessa parte e extraí para tecer a criação da obra. Enfim, e para complicar um pouquinho mais o processo, saí tecendo várias outras conexões com outros trabalhos que não tinham nada a ver, aparentemente, pelo menos inicialmente, mas depois ele foi se fechando e eu vi que ele precisava fazer parte porque justificava uma escolha que eu opto ou não. Observe só para maiores de 18 anos, tá, gente? Mas isso aqui para justificar o surgimento, como essas ideias elas se coabitam e saem gerando outras coisas, enfim, né? Orgânicas também que vão ter outros, enfim, e aplicar esse ciclo aí. E aqui, ó, mais anotações, enfim, saí fazendo isso o tempo todo. E eu acabei dando o nome de escrita tupi para o trabalho que eu estava fazendo, né? Escrita tupi, escrita adestrada, escrita acanhotada, por quê? Agora eu vou dizer propriamente o que é a obra, né? Eu venho falando dela até agora, já mostrei tudo, mas não disse. Eu criei uma forma de grafar, de escrever. Por quê? Porque eu sou canhoto. Então, eu percebi que o meu processo de aquisição de escrita, ela se deu, né, a partir da perspectiva destra, né? Porque, enfim, nosso sistema de escrita, ela favorece mais quem é destro. E quem é canhoto tem que, além de aprender a fazer o A, fazer uma bolinha, puxar a perninha, tem que aprender a como fazer isso sob uma perspectiva que não é a dele. Então, esse foi o meu mote para criar essa escrita. E eu pus-me a criar novamente,
aliás, eu me coloquei ao processo de aquisição de escrita novamente, só que dessa vez partindo da perspectiva de um canhoto, né, respeitando mais a minha cognição, a minha estrutura física, enfim. E, para isso, eu não neguei a escrita convencional que aprendi, eu apenas assimilei ela e elas passaram a coabitar. Então, surgiu esses nomes, né? Escrita tupi, que é a que eu uso mais, mas eu também chamo de escrita adestrada. Adestrada não no sentido de ensinar, né? Que a gente é acostumado, o contato com essa palavra é mais nesse sentido, de ensinar, seja um animal, enfim, adestrar. Mas no sentido de ter uma negação da destreza enquanto única forma de atuação com habilidade para se executar as coisas, né? Então, foi mais por isso. E eu acabei criando uma personagem que eu chamo de Fernanda Tupi, que ela ancora a existência dela numa pessoa que eu conheci há muito tempo atrás. Para quê? Porque eu queria essa perspectiva e queria complicar a mesma coisa, né? E, como eu falei, eu me submeti ao processo de escrita novamente, e aí eu fui letra A, letra B, respeitando os aspectos físicos, né, da minha constituição física, cognição também, e deu que era mais fácil, era mais fluido para mim criar elipses. Então, elipses de cima para baixo, e sair esse movimento era muito melhor para mim. E foi a partir daí que eu saí criando tudo. Resolvi criar esses caderninhos para anotar, né, tudo que ia acontecendo, enfim, tá tudo registrado. Isso daí é o caderno internamente. Aí eu fazia desenhos para justificar as coisas, enfim, os rabiscos, e fui registrando tudo. Vocês percebem que flerta muito com várias outras metodologias, né, que a gente vê ao longo, a ortografia, tem muitos aspectos cartográficos, assim, não está muito expresso, mas eu fazia muito isso. E a base principal para minha metodologia, e o que acomodava melhor e me deixava tranquilo, foram os textos da Sandra Rey, né? Me basei nela. Tem lá no primeiro capítulo uma parte só falando sobre metodologia, que eu falo muito dela e de outros teóricos. Enfim, eu saía me cercando, voltando para cá, eu saía me cercando de todos os tipos de anotação para construir essa obra. Enquanto ela ia se construindo em mim, eu ia formando ela, ela também ia me formando. Aí eu saí, como eu falei, registrando tudo, todos os testes, como eu escrever, até conseguir chegar à fluência da escrita, demorei um pouquinho. E na última parte, estou chegando ao fim, o que foi que eu fiz? Como se eu extraísse um raio-x de todo o processo, né? Eu, sei lá, saí do corpo, fiquei olhando, eu trabalhando, enfim. É mais voltado para a anotação das anotações. Explico. Aí, nessa parte também, eu mostrei em desenhos os resultados que eu pretendia apresentar junto com a obra em si, né? Acabou que a obra em si não tinha uma materialidade, né, física, porque se eu criei um conjunto de parâmetros de como escrever, esse conjunto ele é passível de fazer aplicações, que é o que eu faço até hoje e aplico em várias situações. Apliquei em público 2 vezes a escrita tupi, uma foi no Panapaná, que foi com a Cris, que está aqui. Aí a gente, numa exposição coletiva, eu apliquei no chão, nas paredes, enfim. E outra numa exposição que está lá em Recife, né, do Art in Progress, que está preso lá, inclusive. Também fiz a aplicação da obra lá. E aí, enfim, quem quiser ver mais coisas tem na rede, porque eu acabei criando vários desdobramentos. E aqui é onde eu apresento o que, à época, eu tinha imaginado de como apresentar, né? Essa folha eu deixei na minha porta durante 1 ano e meio, mais ou menos, porque as ideias me assaltavam, assim, em horários muito impróprios e tal. Então, quando eu estava em casa
que eu podia anotar, eu fazia anotação nessa folha de parede, que ela é grande, 66 por 96, e eu saía anotando tudo, né? E está marcado aí todos os processos de mudança, inclusive, do que eu pretendia fazer, e acabou, por algum um vento de mudança, eu trilhava por outro percurso, mas o resultado final deu certo. Aí saí criando vários diagramas para justificar, e essa última parte, que era onde eu ia fazer a defesa e, enfim, criava uma ambientação para apresentar a obra, né? E é isso, gente. Deixa aí vocês esse pequeno verso da Virgínia. Obrigado, valeu mesmo pela oportunidade. Muito bom ver os trabalhos aí Pois é. as pesquisas. Flávio, obrigado aí, a gente aqui agradece em nome do programa. Eu vou, então, interromper a gravação. Okay?